Salve galera, é o seguinte, compas, eu queria convidar vocês para assistir um trechinho do debate do Jones Manuel com o Cobori, aqui comigo. Vamos lá. Esse elemento que o Cobori falou, isso é importante, porque veja, o povo não existe em abstrato. Né? O povo ele se move a partir das suas organizações políticas, do seu tecido organizativo e das suas lideranças. Sem querer entrar em treta com meus amigos anarquistas, mas a ideia de um povo em abstrato, sem líder, sem organização, sem burocracia, no bom sentido da palavra burocracia, sem sindicato, sem movimento, sem lideranças e tal, isso não existe. O povo, ele se move historicamente a partir das suas organizações e dos seus líderes. Existe uma dialética entre líder e povo, né? O líder, ele só tem força porque ele tem um povo, uma classe, um grupo social que ele dá esse respaldo e, ao mesmo tempo, esse grupo, classe ou povo, ele precisa de uma figura de síntese histórica, né? Que vai personificar ali as demandas, as aspirações, as lutas e por aí vai. Então é isso, compas. A gente vai conversar hoje sobre lutas populares e lideranças dentro do espectro anarquismo. O Jones trouxe um ponto importante. De fato, o povo não se move no vácuo. O povo se move através de lideranças e agitações dessas lideranças. E olha, isso é verdade. Mas tem uns detalhes aí do ponto de vista anarquista que a gente precisa colocar em debate. Mas antes, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Fernando, sou professor e historiador. E você está num vídeo collab entre o Instituto de Teoria e História Anarquista, o ITA, e o canal História Anarquista. Então vamos começar. Olha só. Então, logo de cara, a gente começa reconhecendo de fato que não existe transformação social sem organização, sem liderança, isso é ponto pacífico. E aí, quando falam que os anarquistas acreditam ou propõem uma transformação social sem liderança, sem organizações, sem uma estrutura revolucionária, aí não dá. A gente precisa se posicionar, a gente precisa trazer à tona o conhecimento sobre o que o anarquismo propõe enquanto transformação social. O que fazem em relação ao anarquismo de descaracterizar ele como se fosse uma luta libertária pela liberdade em abstrato é uma caricatura. A gente já derruba aqui logo de cara, é um espantalho. É a velha história do anarquismo, né? É bagunça. O anarquismo não é bagunça. Desde o século XIX, os anarquistas sempre foram preocupados muito, principalmente, escreveram muito, pensaram muito sobre organizações, formas de atuação, estratégias, táticas de luta social. E as estratégias sempre eram de forma internacional. O anarquismo alavancou as lutas do século XIX como um todo. Foram várias. Esse não é o ponto do vídeo, senão ele vai ficar muito extenso. Olha só para colocar e pontuar um exemplo aqui. A Aliança da Democracia Socialista, criada pelo Bakunin, ela já apontava a importância da militância com acúmulo político suficiente para atuar nas frentes sociais. Então, nos sindicatos, em movimentos populares. E isso era um dos princípios da Aliança da Democracia Socialista. E quando a gente pula para o século XX, principalmente para o início do século XX, a coisa fica mais evidente. A gente vai ter aí a Confederação Nacional do Trabalho, né, na Espanha, a CNT, a gente vai ter a Federação Anarquista Ibérica, da Península Ibérica, falando de Portugal e Espanha, que fizeram atuações em frentes sindicais, revolucionárias, cooperativas, escolas autogeridas e de educação popular, com um elemento importante para os anarquistas e principal, fio condutor. Tudo com base na democracia direta, na autogestão e o máximo de horizontalidade possível. Na Ucrânia, os maquinovistas, liderados por Nestor Makhno, montaram conselhos de camponeses e soldados, em que esses soldados eles não atuavam sobre, né, ou exercendo uma decisão em cima do povo. Muito pelo contrário. As questões militares eram discutidas por todos, mesmo quem não lutava e não estava nos frontes. E eles decidiam tudo de forma coletiva. As estratégias, o avanço da luta revolucionária, a redistribuição da terra, muito parecido com os primórdios do que eram os soviets antes das estatizações dos soviets no processo revolucionário bolchevique. E hoje, dando um salto mais à frente, falando de forma contemporânea e principalmente
no nosso contexto, na América Latina, nós temos organizações tradicionais. A gente tem a Federação Anarquista do Rosário, a gente tem a Federação Anarquista do Uruguai, a Fora. Isso só num contexto do sul da América do Sul. Eu não tô nem falando de uma forma abrangente. No Brasil, a gente vai ter organizações como a Organização Socialista Libertária, a OSL, a gente vai ter a Confederação Anarquista Brasileira, a CAB, e a FOB, a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. Todas elas construindo luta popular nos sindicatos, movimentos sociais, ocupações, movimento estudantil, educação popular, com organização, método, com enraizamento e com estratégia ao longo prazo na constituição dessas revoluções e nas transformações sociais que elas se propõem. Então, já para derrubar logo de cara esse espantalho que o Jones lançou, organizações não falta e são muitas. O que diferencia é como que as lideranças dentro dessas organizações são concebidas, como é que pensamos poder dentro das organizações, em que existem figuras que se destacam. Então, a liderança existe, até nas organizações anarquistas, existem pessoas que se destacam mais que outras, é concebível na nossa sociedade, é algo antropológico nosso. A questão é, priorizamos e exercitamos a constituição dessa organização, não de forma vertical, de cima para baixo, mas como um processo coletivo, o máximo horizontal possível, baseado na confiança, na prática, na democracia direta, na autogestão e outros elementos e categorias que compõem o anarquismo. E é aí que vem a diferença. Quando o Jones fala de uma figura, de um líder, de uma síntese histórica, como um rosto de uma luta, os anarquistas colocam mais ênfase na coletividade, no processo de transformação social envolvido na questão, naquele momento, no processo histórico, por exemplo. E mesmo assim não quer dizer que não existam pessoas que se destaquem nesses processos. Muito pelo contrário. Quer ver um exemplo forte, destacável na história nesse sentido? Vamos falar aí do Nestor Makhno, por exemplo. Makhno, um camponês conhecido como Bático, que era um apelido carinhoso dos camponeses envolvidos no processo revolucionário ucraniano, que é uma palavra de carinho, era como se fosse chamar alguém de pai ou paizinho. Já temos um elemento aqui. Ele foi uma liderança central para as transformações na Ucrânia e no movimento makhnovista. Lutou contra o exército czarista, contra o exército nacionalista ucraniano e até contra os bolcheviques, para preservar esse processo de autogestão que estava se desenrolando na Ucrânia. A experiência e a figura do Makhno construindo esta autogestão e essas comunas autogeridas no sudeste da Ucrânia, elas se desenrolaram de 1918 até 1921. A questão é, Makhno tinha influência? Com certeza, muita, inegável. Era respeitado, era amado, a gente percebeu aí com o tratamento da população em relação a ele, e não vou negar, às vezes até idolatrado. Mas o fato é que a condição organizativa fazia com que Makhno não mandasse sozinho ou não decidisse sozinho os rumos da Revolução Ucraniana. Ele era porta-voz de um coletivo. As decisões estratégicas, o que deveria ser feito em torno da Revolução, eram do coletivo. Decisões feitas em assembleias entre soldados e camponeses. Alguma liderança perdesse a confiança dos camponeses na Makhnovitina, ele sem dúvida era removido do seu posto a qualquer momento. Outro exemplo histórico é o Buenaventura Durruti, figura importante durante a Revolução Espanhola de 1936. Durruti também era uma liderança respeitadíssima, e a sua força vinha de uma confiança do coletivo, do compromisso com a Revolução Social e da recusa do próprio Durruti em se considerar um chefe, um líder unânime. Ele pegava em armas como todos, estava envolvido nos processos decisórios como todos, era mais um somando no processo revolucionário. Então, compas, só para derrubar os espantalhos que o Jonas falou de passagem, né, de forma displicente lá no debate dos Três Irmãos, não se trata de negar aqui que o povo precisa de organização e estratégia. Precisa sim, né? Ainda mais na conjuntura pensando o Brasil. Precisa muito. Pessoas que sintetizem um determinado acúmulo, experiência revolucionária de um processo histórico importante. Isso também aconteceu. A gente acabou de ver dentro do anarquismo. E figuras não faltam. O que a gente questiona enquanto anarquista, e o que o anarquismo questiona de fato, é a personalização da luta, de uma forma em que não conseguimos enxergar a classe trabalhadora e as pessoas envolvidas nesse processo, mas sim apenas um rosto.
Porque quando a gente faz isso, quando uma figura se torna indispensável, quando ela vira o centro de tudo, e outra, no risco de cair numa lógica de chefia, de um mando unitário, decisório, centralizador, ou de um partido salvador, de um grupo muito seleto, fechado hermeticamente, que decide os rumos de uma transformação social, aí sim a gente questiona e entende o problema. Porque não é só na questão moral e ética de um indivíduo. A gente está vendo que um projeto se constituindo politicamente de um grupo seleto, apartando a população desse processo revolucionário. E isso, historicamente, já mostrou seus limites e seus horrores e suas falhas no desfacelamento do socialismo. Por isso, a gente fala em liderança sim, a gente concebe liderança, mas que seja construída pela base. Lideranças construídas de formas circunstanciais, removíveis, rotativas, enraizadas no povo e não sobre o povo. Que sirvam ao coletivo e não aos interesses exclusivos de um grupo seleto ou de um único indivíduo. Isso é o que o Bakunin chamaria de autoridade moral, por exemplo. Ele não está falando de uma perspectiva filosófica, ética, mas ele está falando de uma autoridade não institucional, que não é construída à força, mas sim pelo exemplo. Realmente, finalizando esse vídeo, a pergunta a ser feita não é se é preciso ter liderança ou não dentro da transformação social em qual a esquerda radical se propõe, mas sim como essa liderança é construída, de que projeto ela aparece, e qual seu fim. Ela pode ser questionada e removida, corrigida pela população, porque aí sim a gente está falando de um poder popular autêntico, socialista, transformador e revolucionário. É isso, compas. Eu quero agradecer o Instituto de Teoria e História Anarquista pelo espaço. Valeu pela collab. A gente se vê numa próxima. Valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine. Ils sont rouges de notre sang.